Na lista de hoje vai ter ficção científica e uma trilogia que explodiu a minha cabeça. Ficou curioso? Então assiste esse vídeo até o final para saber de qual livro eu tô falando. Oi, eu sou Andrew Moss, eu sou escritor e já assustei muita gente com meu livro de terror. Se você quiser se assustar também, então clica no link que eu deixei na descrição. Hoje eu vou falar sobre os livros mais espetaculares que eu li em 2020. No ano passado eu li bastante, mais do que eu estou acostumado, e isso me rendeu bons livros para essa lista. Então, sem enrolação, o quinto lugar vai para O Dia das Formigas. Esse é o segundo livro da trilogia das Formigas, publicada na década de 90 e escrita por Bernard Werber, que é um autor francês, que não é muito falado aqui no Brasil. Eu, pelo menos, não vejo os canais de literatura falando sobre os livros dele. Mas eu acho que ele é um bom autor e ele teve um bom começo com essa trilogia. Essa trilogia é um ponto fora da curva em vários sentidos. Primeiro que nós temos dois núcleos separados, que são o dos humanos e o das formigas. E o que eu achei mais interessante nesse livro é que o autor faz a gente se importar mais com as formigas do que com os seres humanos. Ou pelo menos no meu caso foi isso que aconteceu. E o livro conta com muitos detalhes o cotidiano de uma federação de formigas. São várias cidades que formam essa federação, mas nós temos o foco nas formigas ruivas da cidade de Belocan, que é a principal, é a maior de todas. Dentre essas, nós somos apresentados a algumas formigas que são mais importantes, como por exemplo a rainha da cidade de Belocan, que é a Belokiukiune, esse é o nome dela, e nós somos também apresentados à aventura de uma soldada que não tem nome, todas as demais, além da rainha, não têm nome, elas são só numeradas no livro. Nesse núcleo nós temos uma expedição para o fim do mundo, olha só que legal. E quem pediu essa expedição foi a rainha da cidade. A soldada que eu falei anteriormente é uma das que vai nesse grupo de formigas para ver o que tem no fim do mundo. Já no núcleo dos humanos nós temos um comissário que está investigando assassinatos que são inexplicáveis e misteriosos que estão acontecendo na cidade de Paris. E junto dele tem também uma jornalista que diz que pode ajudar a resolver o mistério. E como se não bastasse tanta coisa diferente reunida num livro só, o autor ainda nos surpreende com os acontecimentos extraordinários que resultam da interação entre as duas espécies. E eu indico muito esse livro para você que gosta de histórias diferentes e você não vai se arrepender. E esse foi apenas o nosso quinto lugar. Se você gosta de conteúdo sobre livros, então se inscreve no canal e ativa as notificações para que o YouTube te avise toda vez que sair um vídeo meu. E o quarto lugar vai para o livro Fundação e Império. Esse é o segundo livro da trilogia da Fundação, essa que é talvez a obra mais conhecida de Isaac Asimov, que é uma das sagas mais importantes da ficção científica. E eu até acredito que Star Wars foi inspirado nessa história, porque tem muita coisa que é parecida. Na história, a nossa galáxia passa por um período de turbulência porque o Império Galáctico está desmoronando aos poucos, e os sistemas solares que ficaram independentes estão passando por guerras horríveis. E é um caos total. E logo no começo nós somos apresentados a um cientista chamado Harry Seldon, que é um psicohistoriador. Essa é uma ciência inventada lá no livro, e é uma ciência que busca explicar o que pode acontecer no futuro usando as estatísticas para prever o comportamento das massas. Por isso ela só se aplica a um grupo muito grande de pessoas, a bilhões de pessoas, por exemplo. Então esse cientista foi o primeiro que percebeu que o Império estava desmoronando, antes mesmo disso ser perceptível para as outras pessoas. E ele previu que haveria 30 mil anos de caos se nada fosse feito. Então ele criou um plano para que o próximo império surgisse em apenas 1000 anos, e isso reduziria muito as mortes, as guerras e toda a destruição. Esse plano previa a construção de uma cidade num planeta na borda da galáxia, um planeta chamado Terminus. E essa cidade, chamada de Fundação, é constituída apenas por cientistas. E esses cientistas ficaram encarregados de fazer com que a ciência progredisse mesmo em meio ao caos. Só que, inesperadamente, surge um homem chamado Mulo que consegue conquistar sistemas solares inteiros, e sem que as pessoas saibam como é que ele faz isso com tanta facilidade. Então, movido pela sede de poder, esse Mulo vai atacar a Fundação, e nesse segundo livro da trilogia, ele vai narrar essa batalha entre a Fundação e o Mulo. Tem um detalhe, essa história se passa ao longo de vários anos, então os personagens vão mudando, e inclusive os protagonistas também. E em terceiro lugar temos o livro Segunda Fundação. Esse é o terceiro livro da trilogia da Fundação, é a continuação do nosso quarto lugar,
E dos três, esse foi o que mais prendeu minha atenção. É engraçado que a minha empolgação foi subindo nessa trilogia. No primeiro livro, a minha leitura foi meio arrastada, mas ele é bom mesmo assim. O segundo já foi um pouco mais intenso, agora o terceiro eu comecei a ler e eu não conseguia largar mais. E nesse segundo livro segue a história do mulo tentando dominar a fundação. E agora ele está procurando uma segunda fundação, que todo mundo acha que existe, mas ninguém tem certeza. Eles também não têm certeza em que lugar da galáxia ela fica. Nós, leitores, sabemos que a segunda fundação existe porque o livro dá pistas disso desde o começo. Mas ele segue até o final com esse mistério sobre qual é a localização da segunda fundação. Não esqueça de deixar o seu like para mostrar que está gostando do vídeo. E no segundo lugar nós temos A Revolução dos Bichos. Quando a gente começa a ler um livro que é muito comentado, dá um medo assim da gente não gostar, não achar tudo aquilo que dizem. Mas não foi o que aconteceu comigo nessa leitura. Meu Deus, esse livro mexeu muito comigo de uma forma que eu não esperava. Esse livro foi escrito por George Orwell em 1945 e, apesar de retratar uma fazenda de animais, na verdade ele é uma fábula satírica sobre o stalinismo. Na história, os animais da fazenda se revoltam contra os humanos e expulsam todos eles, inclusive o Sr. Jones, que é o dono da fazenda, e eles passam a se tratar a todos, como iguais. Cada animalzinho da fazenda é tratado como igual aos outros. Só que com o tempo, os porcos começam a se cercar dos mesmos privilégios que os humanos tinham na fazenda e passam a tratar os outros animais como inferiores. E a vida dos outros animais começa a ficar pior do que ela era antes. Eles passam a trabalhar mais e a se alimentar pior do que antes. E essa história me deixou triste e muito incomodado, porque a gente vê que ela é muito atual ainda. Mesmo o livro tendo sido escrito lá na década de 40, as coisas não mudaram muito. A gente pode fazer um paralelo com a nossa realidade, com a nossa classe de políticos, que cada vez mais se colocam acima da maioria da população, que se dão muitos direitos que não merecem. Enquanto isso, a maior parte das pessoas trabalham, se matam de trabalhar para conseguir sobreviver. E nessa tragédia que a gente está vivendo desde o ano passado, essas desigualdades ficam ainda mais evidentes. A gente percebe muito. Eu fiquei triste pelos animais enquanto eu lia, mas ao mesmo tempo fiquei triste pelas pessoas que vivem essa realidade. Enfim, esse livro mexeu muito comigo e eu indico bastante para todo mundo. E agora chegou o momento mais aguardado desse vídeo, que é o primeiro lugar. E o nosso primeiro lugar vai para o livro As Formigas. Esse é o primeiro livro da trilogia das Formigas e você viu o livro 2 na quinta posição, e como não podia ser diferente, o primeiro livro está aqui no primeiro lugar porque ele mereceu. Uau, que livro foda! Como eu disse antes, essa história toda é um ponto fora da curva. E, sem exagero, o final desse livro explodiu a minha cabeça porque foi um acontecimento totalmente inesperado. E não foi só a surpresa que chamou minha atenção, foi o fato em si que eu nunca tinha visto num livro ou mesmo num filme. Nesse primeiro livro nós temos também uma divisão entre o núcleo das formigas e o núcleo dos humanos. No núcleo das formigas nós temos a 56ª sexuada, que é uma das personagens principais, formiga. E junto com a soldada que eu falei anteriormente e com um dos machos que são reprodutores, ela vai viver uma aventura que, no caso, eles descobrem que existem formigas pela cidade de Belocan que estão matando as outras. E essas formigas têm cheiro de rocha. Então eles passam o livro todo investigando por que isso está acontecendo na cidade. Isso é uma anomalia. E ao mesmo tempo nós temos o núcleo dos humanos, que é uma família que se muda para um porão de um prédio que foi deixado de herança por um tio que morreu recentemente. E o pai dessa família, que é o Jonathan Wells, descobre um túnel interminável no porão desse prédio. E o pior de tudo é que as pessoas entram lá e desaparecem, não voltam mais. E num ponto a história das formigas e dos humanos se cruzam de um jeito muito surpreendente. Esse livro tem muito suspense e tem também a parte da aventura. Eu achei essa mistura muito interessante, então eu recomendo bastante que você leia. Eu acho que você não vai se arrepender de ler esse livro. E esse foi o nosso Top 5 de 2020, totalmente dominado pelos animais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau! E se você quiser continuar comigo, é só assistir um desses vídeos que eu deixei aqui em cima.